Dose, fazendo tratamento, tamo junto. Um abraço para Márcio. Primeiro lugar absoluta. TVN. Salve, galera, bem-vindos ao programa do Japa. Rapaz, que susto. Tô vendo o Natan mexer. Ele tava mexendo ali, quando ele soltou a vinhetinha, eu falei, rapaz, já entramos ao vivo. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com uma equipe fera de patinação. À minha esquerda, meu amigo Enzo, ele é patinador, agora tá metido querendo virar ciclista, tem até uma fel de grupo eletrônico, o cara tá querendo virar profissional também do ciclismo. Tá, à minha esquerda, à minha direita nós temos a nossa amiga professora Fernanda, que ela também é patinadora profissional, formada em nutrição. E, então, são dois atletas da área da patinação, já esportiva, né? São profissionais, que vamos falar hoje sobre a parte de introdução à patinação. Então, acho isso bacana porque é um tema novo, nós não temos ninguém ainda falar sobre isso no programa do Japa, tem algumas curiosidades. A minha esposa também, ela falava que era patinadora também, né? A Maria, né? Falava que patinava e tal. Aí comprei um patins pra ela e ela andava 5 por hora. Eu falei, não, vamos correr a pé, que é mais rápido. Vamos caminhar, que é mais rápido que o patins. Aí a minha filha, a Estela, não. A Estela já senta o bambu, filho. A Estela já tem mais um estilo de patinação. Aquela inline, né? Chama de patins que não são aquelas 4 rodinhas. Bom, então vamos começar aqui com as apresentações. Nosso amigo Enzo, o Enzo já está secando a mão, tá nervoso. A mãe dele tá filmando, se você gaguejar vai para a família. Então, Enzo, se apresente, fala um pouquinho sobre você, sua história da patinação, como que você começou aonde que você viu, assim, não, eu tô afim de andar de patins. Então, tudo isso começou uma vez que eu tinha recebido um presente de Natal, que, assim, era um presente que ia ser só para uso casual. E aí, minha mãe me botou numa escolinha de patinação, uma escolinha que é da 2ª equipe melhor do Brasil, que é a Capital Speed. E aí, nesse momento, eu não sabia nada desse mundo, eu não sabia como é que funcionava, não sabia como é que patinava. E aí, quando eu botei o patins no pé, eu comecei a andar e aparentemente fui me saindo bem. Em um determinado dia, apareceu um dos velocistas dessa equipe, a Capital Speed, que é o Lucas, e ele deu uma volta, extremamente rápida ao redor do percurso e me encantou muito nessa hora. Eu fiquei maravilhado porque realmente foi muito rápido. E aí, na minha cabeça só passou uma coisa: eu vou chegar nesse nível. E assim, de ano em ano, eu fui lutando, batalhando cada vez mais, só para crescer nesse maravilhoso mundo que é a patinação de velocidade, que é extremamente incrível, é um esporte maravilhoso. Então ele começou foi um presente de Natal, que tu falou, isso mesmo? Foi presente de Natal. Presente de Natal, vamos dar uma patinete pra esse moleque, não tem cicatriz, né? É muito protegidinho, né? Vamos dar um patinezinho pra ele se ralar um pouco, né? Pois é. A gente pode nem falar mal de sua mãe, né? Ela tá ali filmando. Aí o guri ganhou de Natal um presente, se animou e hoje está correndo profissional. Exatamente. Assim, tu viu como que era essa modalidade, se encantou e falou assim, não, vou começar a competir. Foi bem desse jeito mesmo, eu fiquei, assim... Eu achei simplesmente incrível, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Um patins no pé de uma pessoa, naquela velocidade, foi louco. Assim, incrível. É uma coisa maravilhosa. O meu padrinho de crisma, Frei Mateus, ele jogava hóquei. Ele é holandês, né? Claro, né? Hóquei, né? Não é no gelo. Lá em Holanda ele jogava hóquei. Então eu ficava imaginando. Falei, rapaz, andar sobre rodinha já é complicado. Imagina só uma lâmina no gelo, né? Andar com um taco ainda para acertar uma bolinha. Então a gente vai complicando mais ainda. Fernanda, vamos falar um pouquinho com a Fernanda. Fernanda está à minha direita. Fernanda ela é patinadora profissional também. Tá, daqui a pouquinho vamos falar sobre os atuais títulos que eles conquistaram agora pela seleção brasileira. E a Fernanda ela é também nutricionista, bacana, né? Que ela acabou se envolvendo nessa área do esporte e com uma formação também dentro do esporte que é fundamental, que é a nutrição, né? Semana passada nós estávamos aqui com o nosso amigo, então estávamos também com o Filipão, que é um nutricionista,
E falou bastante sobre na parte, puxar mais um pouco para o lado do ciclismo, né? Aí hoje também vamos aproveitar que tu é patinadora, né? E descobrimos agora ali, conversando nos bastidores, que ela também tem a formação de nutrição. Boa noite, Fernanda. Fala um pouquinho sobre a sua história. Tu ganhou um patinho de Natal também, não, né? Foi quase. Foi Dia das Crianças. Então, eu tenho 22 anos agora, eu comecei a patinar, eu tinha 8 anos. E aí, bom, na verdade, eu sempre quis um patins, e meus pais me enganavam, porque eles me davam um patinete. E aí, de Dia das Crianças, eu ganhei um patins junto com a aula. Comecei no Parque da Cidade, na equipe que eu continuo, na equipe Jaguar, e foi aí que eu comecei, desde os 8 anos. Estou na Seleção Brasileira desde 2012. Tu ganhou foi um patinete? Eu ganhei, começaram me enganando, me dando patinete. E aí, depois, com os 8 anos, eu consegui finalmente patins. Queria porque queriam patins. Mas aí meus pais só me deram quando eu ganhei junto com a aula. Não me deixavam patinar sozinho, junto com a aula. O meu filho Miguel, ele tá na sala do patins ainda, mas até agora não pediu nenhum patins. Tá no patinete ainda, né? E anda até bem o moleque, anda até bem de patinete. Patins ainda não pediu, não. A Estela que lá em casa anda. Mas tu ganhou, então, o patins e já foi direto para aula? Fui como funciona isso? Então, essa aula como que é? Onde que é o atendimento? É no parque? Tem alguma pista exclusiva? Como funciona isso? Como você chegou a descobrir essa aula? Então, na verdade, foi porque quando eu comprei o patins numa loja de criança, né? E aí a própria atendente comentou que tinha uma aula, era uma colombiana, no estacionamento 4 ali do Parque da Cidade, porque tem uma quadra. E lá ela dava aula, mas assim, para aprender a patinar. Eu nunca nem tinha colocado patins nem nada. E aí foi quando eu fui, ganhei meu patins, fui até o local e descobri, assim, do nada. Inclusive, ela é a atual treinadora, né, da Seleção Brasileira. E ela dava aula para começar, iniciante mesmo. Iniciante, não sabia andar, não sabia fazer nada, nunca nem tinha colocado patins no pé, e foi assim que começou a minha história dentro da patinação. Já que tu começou a falar um pouco dessa parte de introdução, vamos lá, hoje quem está assistindo o programa, assim, pô, meu filho tem 3 anos, meu filho tem 4 anos, e eles se interessam muito pela patinação, tá? Então, pô, o que eu compro? O que são os acessórios básicos? Por exemplo, igual existe patins. Eu vou falar um modo bem grosseiro, né? Tem um inline, né? Que é o patins. Cadê, Fernanda? Mostra aí para eu ter uma ideia aqui, que é o... Esse é o iniciante, né? Patins iniciante. Ele que tem as rodas pequenininhas, e aí ele pega o tornozelo, ele é o mais alto, né? E aí temos o... E o patins que são 4 rodinhas? O paralelo. O paralelo ele é usado para patinação artística. Ele tem uma roda ao lado da outra, né? São 4 rodas os dois. O inline também são 4 rodas. A gente tem mania de falar o patins de 4 rodas, mas os dois são 4 rodas. E aí ele é feito para patinação artística, porque a base dele ela é feita para as quedas, né? Então a pessoa ela vai, faz o salto e cai, para ficar parado e firme no local. E aí a nossa roda, uma atrás da outra, que é a modalidade inline, ela é feita para deslizar mesmo. A gente consegue lateralizar as rodas para conseguir deslizar no asfalto. E aí a gente vai para frente. São modalidades diferentes. Então, teoricamente, vamos falar com o Enzo aqui, senão o Enzo está achando que vai se escapar, não vai falar muito. Então, explica aí, Enzo. Então, vamos dizer, tu ganhou, foi qual patins? De 4 ou inline? Como foi o patins? Eu ganhei o inline, e esse inline, ele tanto é que ele até tá aqui. Ele é uma versão um pouquinho mais evoluída do que foi visto anteriormente, que cara, é esse destruiu aqui. O patins, velho. Cadê as rodinhas do patins do cara? Isso aqui foi bem prejudicadozinho, mas é porque era numa época que eu estava começando, então eu ainda estava pegando controle e tudo mais. Uhum. Esse aqui, ele é um pouquinho mais baixo. Esse aqui, ele pegou essa aqui já é uma base profissional, ela é alongada, porque as rodas são maiores, aquelas rodas são de 80, 90 milímetros. E essa aqui é uma de 100 para 110, e então ela tem que ser bem maiorzinha. Ele tem esses ganchinhos assim para deixar mais fixo o pé dentro do patins. E esse aqui é o semi-profissional, ele é da Power Slide, que é uma marca muito famosa, aliás, que o nome dessa bota aqui é o Marathon. Ele é muito bom. Esse patins, que é o artístico, vamos dizer assim, que são 4 rodas, plataforma, né? Isso, paralelo. Paralelo, isso, plataforma, paralelo. Ele, vamos dizer,
Tu acharia que o cara para introdução à patinação seria mais fácil de ele se equilibrar nesses patins? Ou inline não faz diferença? Ou, sei lá, de repente o de plataforma ele dá mais segurança? Qual que seria uma diferença desse inline pro plataforma? A pessoa que vai começar, fala, porra, eu estou querendo começar, só que eu tenho medo de queda, né? Todo mundo tem aquele medinho de queda, né? E qual que eu vou me equilibrar melhor? Eu pego plataforma, pego inline? O que tu aconselha o cara a pegar nesses dois patins? Então, eu aconselho o cara, se ele souber muito bem o que quer com a patinação, tanto se ele for pegar um de plataforma, tanto o inline mesmo, que ele já tenha, tipo, mais ou menos em mente o que ele vai querer fazer. Se ele não tiver noção ainda muito do que vai querer, como é que vai querer dar procedência no mundo da patinação, eu sugiro que peguem um inline, porque aí você pode ir tanto para esse de plataforma, e aí evoluir a partir daí, ou você pega um semiprofissional, evolui para o profissional, vai toda para área de velocidade e dá procedência a partir daí. Eu acho que, assim, um inline ele é mais abrangente, porque quando você tem um de plataforma, você tem que desenvolver uma certa tipo, você tem que ter uma certa técnica para se movimentar nesse patins. Então, o melhor seria o inline. Então, tu preferia pegar o inline. Então, se fosse dar de presente para alguém, tu ia dar o inline. Exatamente. Brincadeira, hein? Eu prefiro de 4 ali, tá? É mais fácil para não cair. Vamos dizer assim, né? E tu, Fernanda, concordo com o Enzo? Vamos dizer, tu vai dar um patins de presente para uma criança. Tu preferiria, para uma criança, vamos dizer assim, inline ou plataforma? Eu dou inline, em comparação ao paralelo, né? Paralelo. Porque o paralelo, a gente não tem aqui para mostrar, mas ele tem um freio bem na frente. Então, se a gente for pegar como parâmetro o pé da pessoa, ele tem as rodas, fica mais no meio do pé e tem um freio bem aqui na frente, justamente para fazer as paradas, os pulos da patinação artística. O inline, quando a gente dá para uma criança, para quem está começando, ele quer patinar, sair do lugar mesmo, né? E aí a gente consegue fazer o movimento. Quando a gente fica com o paralelo e tenta patinar, a gente acaba ficando só com 2 rodas, porque 2 de um lado, 2 do outro, né? E aí a gente patina, o pé vai para o lado, ficam 2 rodas no chão, não fica tão firme. Sem contar que tem um freio bem na frente, então a gente começa a patinar e o freio bate. São intuitos diferentes. Para patinar mesmo é bacana o inline, e aí a gente consegue deslizar mais, e a gente não tem problema nenhum com equilíbrio, é tranquilo. Ah, bacana. Eu não tive não tinha essa visão, né? Tu explicou, tem realmente, porque o paralelo, né? Animal aqui tá lembrando o nome. O paralelo, ele realmente tem aquele freio grande na frente, que somente vai atrapalhar. E é porque a movimentação é paralela para você se movimentar com patins. Realmente o inline vai ganhar uma velocidade maior. Tá? Exatamente. Então vamos lá, outra coisa, tá? Que me perguntaram também. Eu coloco lá no Instagram, no History, pergunte, parece uma de pergunta. Ainda nessa parte de introdução, tá, da patinação. Eu sei que tem vários tipos de rodas, né, de material que é feito por cada roda e rolamentos também. Tá? Então, para um cara que está começando, já é interessante ele pegar o patins mais rápido, com uma roda mais rápida, ou uma roda que segura mais um pouquinho. O que seria interessante, Fernando? Depois eu vou perguntar para o Enzo também. Então, depende. O que mais varia assim, no início, que assusta um pouco, é o preço mesmo, né? Depende do quanto a pessoa ela quer investir naquilo. Porque o patins fitness, o normal, para passeio, ele é um valor bem abaixo do nosso patins, da patinação de velocidade, né? A gente pega em média de uns 500 a uns 700 reais um patins fitness, enquanto o nosso vai de 3.000 a 5.000, um pouquinho a mais. E aí já difere. Mas aí, para uma pessoa que quer começar, o próprio rolamento, a roda do patins fitness, que ele já vem, normalmente, o fitness ele vem todo montado. O nosso profissional, que a gente escolhe as partes, né? O fitness ele vem todo montado. E aquela roda, aquele rolamento, mesmo que tenha uma variação, sim, tem umas que são mais de plástico, outra tem um pouquinho mais de silicone. E aí tem uns que rodam mais, um pouquinho que roda menos. E depende o quanto a pessoa sabe, se ela está disposta a fazer uma aula. Se já andou alguma vez, né, que esse povo, já andei, mas eu andava naquele de 4 rodinhas há muito tempo atrás, e pega um patins diferente. E, então, para começar, procure
fazer um bom investimento num patins bom, que não vai te machucar, um patins que seja de plástico, até porque a evolução vem. Se você vem fazer uma aula, quer fazer alguma coisa, é normal evoluir, e a gente pega um patins para andar mesmo. E a gente pega um material muito ruim, às vezes a gente investe de uma vez, evolui muito e quer andar mais e acaba comprando outro. Então, assim, compra um material bacana, com uma rodinha bacana, o mesmo que vem montado, assim, é uma boa escolha, assim, para começar. Então, vamos lá. Chega numa loja, tá vindo, vou comprar um patins, mas eu não sei se eu quero ser profissional. Tu vai me vender um patins, tá, Fernando? Cheguei lá, eu vou comprar um patins na tua loja. Então, vamos lá, eu calço 42, 43 e eu quero um patins para começar, só que eu não quero perder muito controle. O que você venderia? Então, você já sabe patinar ou não? Não sabemos patinar, então a gente pode começar por um fitness. Você tem vontade de usar isso para só aprender a patinar ou você quer utilizar como uma prática esportiva? Bom, seria vamos dizer, para começar uma atividade física. Começar uma atividade física. A gente pode, sim, começar com patins fitness. Atualmente, a gente tem as marcas Fila é uma boa marca, Rollerblade é uma boa marca, Trashart é uma boa marca. São patins que, por dentro, eles são forrados, não é todo plástico. O plástico acaba machucando a gente, né? Por dentro, ele é forrado. E as rodas, ela tem um pouquinho de silicone também, não é toda de plástico e consegue andar. Normalmente, o rolamento deles, eles vêm padrão, a BEC 3, 4. E o que muda essa roda de silicone para de plástico? Vamos perguntar aqui pro... Responde aí, Enzo. Tá ajudando a vender o patins, me ajuda aí. O que muda a roda de silicone para de plástico? Então, o que mais importa nesse caso seria como é que ela reage ao chão. Então, por exemplo, a maioria das rodas, elas têm até uma corzinha indicando, por exemplo, como é que ela vai, tipo, como é que ela é. Se ela é um pouquinho mais resistente, se ela é um pouquinho mais dura, se ela é um pouquinho mais rígida, ou se ela, tipo, é o entretermo. E nisso, meio que você procura a melhor roda, dependendo de onde você for andar, tipo, se você souber onde é que você vai andar. No parque da cidade, que é o pessoal, aquela pista lá do parque, o pessoal anda muito ali, né? Então, Aí seria uma roda de silicone ou de plástico mesmo? Então, uma semi-rígida de silicone daria. No mínimo, ao meu ver, é extremamente bom, porque a pista do parque não é tão, digamos, bruta para andar de patins, então dá para ter uma certa facilidade, sabe? É bem tranquilinho. Um cara gordinho assim, igual o Fabão, do Pedal Ibirita. O Fabão é do meu tamanho, deve ter uns 115 quilos. Ele não pode responder, não pode falar não. Então, vamos dizer, um cara que está lá com seus 95 quilos, isso interfere também na compra da roda? Interfere. Outra coisa que eu perguntei também, no caso do tamanho. Não sabe, não, seu calço é 42, 43, ótimo. Aí como é que é? Já existe a forma correta para os patins? Como é que funciona? Então, para pessoas de um porte maior, a única coisa que interfere é o tanto que essa roda vai gastar, porque, claro, mais peso sobre patins e aí acaba que a roda gasta um pouquinho mais. Mas geralmente é sempre a mesma escolha, a mesma configuração e é mais também do jeito que você se sente. Então, assim, a partir então, vamos dizer, o cara que usa... Tu, tá quantos quilos hoje? Tô com 68. Tá. Opa! Só aproveitando a audiência do seu programa aí, vamos lá? Vamos lá. Estados Unidos em primeiro lugar. Estados Unidos? Olha, pessoal, Estados Unidos está assistindo... Brasil. Ganhando do Brasil, Estados Unidos para assistir, hein? Brasil, Malásia. Bom, começou... O Licaso vai passar a audiência do programa do Japa, que... Bom, a TVN, o cara acessa, tvnbrasil.com.br. Então, a audiência, em primeiro lugar, está Estados Unidos, Brasil, Malásia, Indonésia, Alemanha, Japão. E japonesado está assistindo, né? México, República Tcheca, Chile, França, Singapura, Argentina. A Argentina, dessa vez, está assistindo, a outra não assistiu, não. Quênia, Ucrânia, Equador, Espanha, Curaçao, Egito, China, Nova Zelândia, Arábia Saudita. Isso aí eu não vou pronunciar, não. Vai pular. Romênia,
Canadá, Bangladesh, Peru, Paraguai, Uruguai, Arábia Saudita. Então, esse pessoal, esses são os, e Reino Unido. Então, pessoal, esses são os países que estão acompanhando a audiência do programa do Japa. O L. Caso, proprietário da TVN Brasil, de vez em quando ele gosta de soltar. Então, desculpa, em média, nós falamos para 33 países. Tá? E o nosso ponto está em torno de 200 mil pessoas ao vivo que assistem um programa. Então, imagina aqui botar 100 mil pessoas na sua frente assistindo, né? Ainda bem que é só uma câmera, né? Não, né? Tá, vamos lá. Vamos voltar agora aqui, então, a nossa linha de raciocínio. Estava conversando com o Enzo que esse bicho magrelo aqui, 60 e quantos quilos? Ah, 68. 62? 68. O cara tem 68 quilos, né? Então é um escalador nato já no ciclismo, né, Fernando? Seria um escalador nato, tá? E, poxa, então você com 62 quilos, eu estou com hoje, não mentir não, uns 93 por aí, né? Depende da balança, né? Hoje eu estou na faixa de 93 quilos. Então, vamos dizer, a roda não vai interferir nisso. Então, eu posso comprar, tipo, não tem, não, o cara, ele vai, o patins, a mesma roda que aguentaria o meu peso, aguentaria o seu, sem problema de quebrar, vamos dizer assim. Ela só gastaria mais rápido. Sim, é exatamente isso mesmo. E, assim, as rodas, elas têm uma excelente durabilidade, porque o material de dentro das rodas, ele é extremamente resistente, assim, é um plástico extremamente resistente e aguenta muito peso. Assim, é bem forte, bem rígido. Então, um cara gordinho, fortinho, que quiser patinar, não precisa se preocupar, não. Existe algum fundo. patins mais reforçado? Não. Então, ele colocou a numeração do pé dele e vai-se embora. Exatamente. Então, outra coisa, no ciclismo, nós temos a sapatilha de ciclismo, né, Fernanda? Por exemplo, se eu calço 42, Brasil, sapatilha de ciclismo vai ser 44 Europa, são sempre 2 números a mais, tá? Na compra do patins, como que ele deve ser? Existem já patins com a numeração nacional, o patins ele tem que ser justo, ele tem que ser apertado, ele tem que ser folgado no pé? Então, sim, o patins fitness a gente acha ele com a numeração nacional e a gente aconselha na compra ficar confortável como um tênis, né? Não pegar os dedos, porque como a gente faz movimento repetitivo, né, não pode ficar encostando os dedos, mas o conforto de um tênis, basicamente. Então, normalmente as pessoas pegam as calças 34, pegam 35, pegam um número a mais, até porque a gente coloca meia. E aí o pessoal gosta de colocar uma meia um pouquinho mais grossa para ficar mais confortável, não ficar machucando. E aí um número acima, assim, é confiável, dá para comprar. Fica um bom tamanho, fica legal, firme. Ou seja, já é uma dica bacana. Então já orientaria a pessoa a comprar um número a mais, até mesmo porque vai utilizar a meia e não apertar muito, né? Isso. No atletismo a gente vê muito o cara perder aquelas unhas, né? No patins acontece a mesma coisa com vocês ou não? Acontece com a gente que é patinador profissional, né? E aí o nosso patins, ele já não é acolchoado como fitness. O nosso é na fibra pura, o carbono, ele pega mesmo, e aí acontece. Aí já é feito sob medida. Existe feito sobre molde, tudo certinho. A gente tenta pegar o mais confortável, mas aí o profissional já varia de atleta para atleta. Tem atleta que gosta do patins bem firme, tem atleta que gosta do patins mais folgado, mas é a particularidade. No ciclismo também tem isso. No ciclismo, eu prefiro sapatilha justa, né? Tem gente que prefere um pouco mais folgado. Tem pessoas que chegam a comprar sapatilha 2 números a mais. Né? Só que, no ciclismo, quando você vai alinhar o eixo do metatarso com o taco, né, que é onde você clipa no pedal da bicicleta, a sapatilha, vamos dizer, 2 números a mais, ela já começa a interferir no resultado final de um bike fit, né? Então, você acaba tendo um ganho de conforto, vamos dizer, porque a sapatilha é maior, porém você vai ter uma perca de energia também muito grande, devido a esse conforto. Então, a pessoa comprando esse patins um pouco maior, que ele dá esse conforto, ele está dentro de um padrão onde o cara não vai ter muita perca de performance, ou não? Tipo, para a introdução é melhor o cara pegar mesmo um tamanho a mais, ou, não, pode pegar 2 a mais, ou você, não, já, só 1 a mais, ele vai conseguir alinhar o seu pé dentro do patins e não vai ter tanta perda de energia na movimentação? Na patinação de velocidade, eu acho que interfere um pouco menos do que no ciclismo, né?
E assim, como a gente mexe com equilíbrio, ficar de pé em cima do patins profissional e ele não tem aquela basezinha que tem o fitness no tornozelo. Ele é parecido a um tênis, ele pega só a parte de baixo do pé. Tá aqui, ele. Tá com Enzo, tá com Enzo. Tá com Enzo de profissional? Nós vamos mostrar pra você. Aí, Rapaz, o cara, patins, o cara vem na venda, tem na capinha. vem na capinha. Pode tirar a capinha? Pode, à Tirar a vontade. capinha aqui. Tá chovendo no chão? Aí, esse aqui é o famoso que a gente tá falando. E aí ele acaba pegando, só que no finalzinho do calcanhar. É um patins bem mais baixo do que o outro. Ah, cadê o outro? Vamos mostrar. Aqui esse seu já é, né? Aqui. Ah, aqui é a diferença. Deixa eu tirar aqui, Fernando. Aí, pessoal, tá pegando bem, Natan? Baixa um pouquinho. Aí. Deixa eu ver. Quem pega melhor daqui, ó. E aí um patins, ele pega até a metade do da canela, né? E aqui pega embaixo. Pega acima, um pouquinho acima dos ossinhos do tornozelo mesmo. E aí, quando fica muito grande, o patins acaba interferindo um pouquinho no equilíbrio, mesmo O profissional, o profissional. você vê que a diferença, agora está mostrando, pessoal, o amador, vamos dizer, de introdução, ele tem uma base, isso aqui ajuda a equilibrar a pessoa também ou não tem nada a ver? Assim, ele dá aquela sensação de firmeza, de estabilidade, de equilíbrio, mas não necessariamente. Não necessariamente a pessoa vai se sentir mais já é um equilibrada. patins já praticamente feito sob medida. Não, ele é o padrão patins de patinação de velocidade. O padrão dele é assim. Todos eles são baixos. Esse é o modelo. Todos eles são baixos. Não existe a patinação de velocidade com a bota alta. O padrão dele é baixo mesmo, são todos baixos. E aí, de acordo com existe sim, sob medida e tudo, a gente pode fazer um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, de acordo com do jeito que a pessoa preferir. Então, aquela parte maior que nós mostramos de introdução seria, vamos dizer assim, para dar uma sensação de segurança, mas não tira porque é peso a mais também, né? É peso. Dá aquela sensação de segurança, mas assim, acaba que freia o movimento natural do patinador. Porque quando a gente anda, a gente deixa a perna de lado. Então, como pega assim no meio da canela, trava um pouquinho. Então, pra gente que, por exemplo, a gente que já patina com esse patins há muito tempo, para pegar um patins profissional com que ele pegando assim bem no meio da canela, a gente vai sentir um pouquinho travado. Não é tão natural o movimento quanto deixar o tornozelo solto. Pra gente é mais tranquilo. Um exemplo, se eu entendi, um exemplo legal, Enzo, né, Fernando? Porque o Enzo e o Fernando, pessoal, também são ciclistas. Quando vamos explorar esse lado deles também. Né, eu, na verdade, conheci eles porque o Enzo ele quis comprar uma bike para ciclismo, né, Enzo? Exato. E para melhorar os treinamentos dele na patinação, ele comprou uma Speed. Né? O cara tem bom gosto, já comprou uma Speed. Então, de repente, Fernando, você está dizendo agora do patins sem aquela parte alta, né? Que é o de introdução. Seria mais ou menos como o ciclista pedalar com joelheira. Mais ou menos nesse sentido, né? Sim. E a gente não usa joelheira, né, velho? É ridículo o cara andar de bicicleta com a joelheira. Mas já entrando nessa parte o ciclista entender, pessoal. Então, essa parte que eles estão dizendo aqui, ó. Para mostrar aqui. Tô louco para derrubar o patins do Enzo, só para a mãe dele dar uma crise. Ele morre. É o patinzinho. Então, pessoal, o que nós estávamos comentando justamente é isso, tá? Que o patins, ó, ele, o tradicional, ele tem essa botinha aqui, tá vendo? Eles falam que é, vamos dizer para dar uma sensação mais de segurança, né? Que na parte de competição, eles não usam, tá? Porque daí esse excesso aqui, essa bota em excesso, seria como se fosse no ciclismo, o cara pedalando de joelheira. Então, imagina um pelotão lá no Lago Sul, galera fazendo 45 de média com joelheira ali. Fica uma maravilha. Então, realmente, essa parte extra aqui, essa parte superior, eles acabam tirando no profissional para ele ter um ganho melhor de velocidade e também peso, né? Que conta muito, né? Peso Conta. vai ajudar Demais. bastante, né? Toma aqui, segura o seu patins de... Cadê a capinha deles? Vou dar até a capinha dele. Opa, Eu já vi que é profissional. que o patins do homem tem até uma capinha ali, parece um violão, né? Então, legal. Porra, pessoal, bacana essas informações, né? Então, olha o que nós conseguimos pegar até agora. Se você for comprar um patins, tá? Ideal você comprar um número a mais, que você ainda vai calçar uma meia, tá? E para você não ter um desconforto maior na sua introdução, a sua patinação, tá? As rodinhas, se você está com sobrepeso, está muito magrelo, não vai interferir, você não precisa comprar, não existe, comprar uma roda que é para um cara mais pesado, não. O que vai mudar, o desgaste da roda será um pouco maior, então, questão de segurança, o cara que está muito magro ou com sobrepeso, o cara pode comprar, não existe uma roda que vai
mudar específica, né? Vamos dizer, para um cara mais gordinho, né? Uma bike também, a bicicleta, claro que é interessante, um cara muito pesado pegar uma bicicleta de 5 quilos, né? O cara vai quebrar. Então, é questão de segurança, né? Nessa parte agora já de acessórios, Enzo, vamos começar a falar um pouco sobre acessórios, tá? O que é obrigatório hoje, tá, que a pessoa tem que utilizar para começar uma aula de patinação? Para começar uma aula de patinação, é tanto recomendável quanto obrigatório pegar capacete, utilizar um capacete. Vai que o pessoal programa é ao vivo. Olha lá, o Enzo, cadê os capacetes? Tem os equipamentos. Então pronto, aí tu fala do capacete, sim, da roupinha de balé. Acho que tem que sacanear, tem que sacanear. Oxe, não, pega... Eu sujo falando mal lavado, porque a de ciclismo, a roupa de ciclismo é igualzinha, né? Claro. Se não for pior, tô brincando mesmo. Fala sobre o capacete, tá? Luva também, vocês usam? Aí tá com você, né, Fernanda? Você vai falar sobre a luva. Então fala sobre o capacete e sobre a roupa, né? No caso, a sua roupa já é uma roupa de profissional para competir, né? Sim, aí tu fala também, o cara vai começar, pode ir com uma bermuda. Fala um pouquinho sobre isso. O cara vai chegar a fazer uma aula de patinação, como que ele tem que se apresentar lá? Não, então, quando você vai começar uma aula de patinação, você pode ir da forma que você quiser. É aconselhável você utilizar uma bermuda porque tem muito movimento da perna, então se você usar, por exemplo, uma calça jeans, você não vai conseguir fazer os movimentos direito, tanto em curva quanto em reta, vai ficar bem difícil, vai ficar tudo muito limitado. Então é aconselhável que você vá com uma bermuda e uma roupa que de preferência você possa suar, porque é uma atividade que gasta muita energia e então você vai ficar suando bastante, então é aconselhável que você use roupas bem leves. Bem leves. Roupa lycra, né? Uma bermuda, de repente igual a mulher, às vezes a mulher chega, vou ir de saia, vestidinho, pô, não tem como patinar. Não funciona não. Não vai funcionar, né? Vamos lá, equipamento de segurança, Enzo. O cara, então, ele chega lá, o que ele tem que usar? Ele é obrigatório? O que é obrigatório? Ele comprou patins, é claro, o cara tem que chegar lá já com patins. Né? Pegou todas as informações, desde o programa, o cara já aprendeu a comprar o seu patins. Aí, o que mais que ele deve comprar, além do patins? Cara, é obrigatório você sempre comprar um capacete, porque, assim, capacete é a regra número 1 de você ter um patins. Porque no patins, como geralmente para quem inicia o eixo fica muito, muito para cima, é muito fácil de você cair e numa queda, tanto leve quanto brusca, você bater a cabeça. Então é sempre que você tem que ter um capacete na cabeça. Então, para patinar obrigatório, você já está com capacete, né? Exato. No ciclismo, a gente está começando a ter esse questionamento, mas a maioria dos pelotões, o pessoal que realmente pedala e treina, né, para competições, ou até mesmo treina com alta performance sem fins de competição, ele já tem essa consciência. Hoje, praticamente 90% dos ciclistas, até mais, já usam capacete. Né? A gente fala mesmo isso. Você subiu na bicicleta, tem que colocar um capacete, né? Porque, cara, menos imagina, você pode sofrer um acidente e o capacete ele é fundamental, né, cara? O cara bateu a cabeça ali, se não tiver uma proteçãozinha, eu mesmo já acabei com 5, 6 capacetes. E não tem como. Aí trincou, joga fora. Não tem como utilizar, né? Fernanda, o que mais que utiliza, além do capacete? Além do capacete, para começar, como a gente acaba caindo mesmo, então a gente aconselha sempre joelheira, fica no joelho, cotoveleira, e aí a gente tem uma luvinha também, tá? Ela sempre tem uma partezinha aqui durinha. Essa aqui, no caso, ela pega pega o pulso também. Pode veste ela aí, Fernanda, para ter uma ideia. Porque ela é uma luva, pessoal, é diferente, tá? Então não é igual uma luva de ciclismo ou para você malhar. Você vai observar que ela tem uma parte bem rígida, bem no punho, né? Ela é rígida aqui na frente e ela pega o pulso todinho. Então, para a pessoa cair e deslizar tanto para frente quanto para trás, não acontecer de virar a mão, porque acontece, sem nada, né? E aí, para começar, esse é o equipamento padrão, é o que a gente aconselha mesmo, todo mundo usa. Todo mundo deveria usar, né? Porque para a gente não ralar, não machucar nada. Só mostra aqui, Fernando, aqui, ó, pessoal. Isso aqui a gente está dizendo, ó, essa parte aqui, né? Isso mesmo. Ela é firme, dura, que é para conseguir deslizar em caso de queda.
Ó, o Enzo, aí mostra aí, o Enzo tá com uma outra luvinha diferente ali também. Essa aqui é a luva que a gente usa, a gente da patinação de velocidade, que ela é menorzinha, essa área aqui. Aí você já é uma luva profissional, vamos dizer. Vocês não usam profissionalzinha. Não, tem umas pessoas que usam sim, mas essa aqui dá uma sensação melhor, até porque você mexe muito a mão também. Movimenta muito a mão, então, tipo, quando você tem essa areazinha dura aqui bem menor, fica muito mais prático de desmunhecar a mão, simples, assim. O que é obrigatório, vamos dizer, nós estamos falando da parte de introdução, então, interessante, usar luva, né? Essa luva aqui realmente é diferente da profissional, joelheira, cotoveleira e capacete, tá? Com relação à competição, no caso, tu já está usando a vestimenta da competição, né? Então, o que vocês usam? O que é obrigatório já para o nível de competição? O obrigatório do nível de competição seria o capacete e a luva. Assim, você não pode ir para uma competição sem luva. Na verdade, atualmente, meio que as regras estão mudando. Às vezes você vai para campeonatos onde eles deixam você ir sem luva. E às vezes tem campeonatos que eles deixam você ir, mas você tipo, tem que estar de luva. Assim, alternam bastante entre os campeonatos, tanto sul-americano quanto lá fora. Então em campeonato, Fernando, vocês não usam... usa cotoveleira, joelheira, não usa nada disso? Não, a gente acaba... Aqui, nacionalmente, é obrigatório usar a luva. Então, aqui no Brasil, a gente corre de luva, dependendo do campeonato lá fora, e a gente corre de acordo com as regras do local, a gente pode usar sem a luva, mas joelheira, cotoveleira, atualmente a gente não usa, assim, por questão de mobilidade mesmo, como você falou, um ciclista usar uma joelheira, uma cotoveleira, exatamente, né? Exatamente. Bom, o pessoal também não precisa, no introdução ao ciclismo, você ir de joelheira e cotoveleira. Então, você usando o capacete. Tá ótimo. Usando o capacete já está ótimo. A luva, ela é extremamente interessante, até mesmo, eu acho que até mesmo na linha de vocês, eles obrigarem a utilizar a luva, porque a primeira coisa que vai ao chão é sua mão. Eu falo, então, até mesmo para proteger o rosto, alguma coisa, é automático, né? Você usa a mão para qualquer reação que nós vamos ter, que realmente envolva a parte da nossa cabeça, a gente coloca já a mão, né? Já coloca a mão na frente ou a mão no chão, né? Então, até mesmo no ciclismo, eu falo muito, comprou um capacete, comprou uma luva, fez o seu bike fit, ajustou a sua bicicleta, né? O cara vai ser feliz, na questão de pedalar. E na aula, e na parte de alta performance, igual a gente estava conversando, vocês precisam do corpo de uma forma bem até mais precisa, com mais necessidade do que o ciclismo, né? Porque vocês articulam os braços, o corpo inteiro, né? As pernas, o joelho, então não teria como um cara querer alta performance, mas você acaba perdendo rendimento, né? Aí essa parte deve ser uma coisa meio parecida. Então na parte, por exemplo, do ciclismo, também não tem como a gente usar cotoveleira, a gente acaba assumindo o risco, né? Vamos dizer, qual que seria o dano maior em uma queda de não estar usando essa proteção? O dano seria muito na hora do impacto mesmo, porque aí, cara, a primeira parte que acerta no chão vai ser a mão. Então, geralmente você machuca a mão, assim, desconsiderando até os ralados, porque os ralados é uma coisa muito superficial. Tem muito questão de dano por você cair e bater muito forte mesmo no chão, até porque a gente percorre altas velocidades. Então, assim, toda hora que a gente cai, a gente não só desliza, dá umas rodopiadas no chão, não, a gente cai de uma vez, assim, sabe, bate, quebra às vezes. Intenso. Qual que é a velocidade máxima que atinge numa prova de patinação? Acho que a Fernanda conseguiria dizer isso melhor que eu. Fernanda? Eu acredito que, assim, em pista masculina, assim, o ápice, eu acredito que chega a uns 50, dependendo, a 60 km por hora. Eu acredito. Eles, assim, numa pista profissional, com aquela... A inclinação... Tipo um velódromo, igual com o velódromo. A gente tem o patinódromo, exatamente. Como que é o nome? Patinódromo é igual... E não existe nenhum patinódromo em Brasília? Em Brasília, não. No Brasil, só existe um, lá em Sertãozinho, que é uma cidade do interior de São Paulo. E é uma pista muito antiga, mas, assim, é o patinódromo e tem as curvas inclinadas parecidas ao ciclismo mesmo. É o que a gente tem no Brasil inteiro. Bacana esse negócio do patinódromo. Não tinha me atentado isso, não. Porque nós estamos na luta aqui em Brasília para a gente conseguir o nosso velódromo, né?
Graças a Deus estamos tendo uma boa aceitação com a nossa senadora Leila do vôlei, foi eleita também por esporte. E ela já colocou o nosso amigo Gonzaga, eu sou muito bem recebido por eles. E eles se interessaram muito no velódromo, nós tivemos o projeto que começamos pela Faculdade CESP. E temos o pré-projeto, falta a parte executiva. E é bacana essa parte do patinódromo, né? Porque até mesmo nós fizemos o projeto do velódromo e no meio dele uma velopista, né? Então, de repente, isso poderia ser substituído por esse patinódromo, já que seria feita uma pista extra, né? Poderia ser feita uma pista focada para patinação. Qual que é o tamanho do patinódromo? 200 metros. E aí a patinação de velocidade, a gente aceita 2 modalidades. A gente tem a modalidade pista, que é o esquema do velódromo, do patinódromo, e a gente também tem a ruta, que aí o chão é de asfalto mesmo. E aí ela pode variar dos 200, 300, 400 metros, sempre um circuito. E aí o chão é como um asfalto, que é atualmente onde a gente treina, que é um estacionamento bem amplo, a gente faz um circuito de 200 metros. A patinação aceita essa modalidade também. O velódromo, o pré-projeto, ele é uma pista de 250 metros. Então, na verdade, eu acho que 50 metros a mais, né? Acho que acaba até utilizando a mesma pista, né? Não vai, a inclinação deve ser muito parecida, né? Para vocês utilizarem. Então, pessoal, uma coisa a mais que serviria o nosso velódromo, né? Serviria também como patinódromo, né? Isso mesmo a pronúncia, né? Isso. Então, bom que é uma coisa a mais, que eu já vou puxar sardinha lá. Falar, eles ficam perguntando, isso aí vai ser um elefante branco. Eu falei, cara, o elefante branco é quando está sendo construído, né? Se tivesse pronto o velódromo em Brasília, o pessoal da patinação utilizaria também o velódromo, uma coisa a mais. Eu não sabia, não tinha essa informação. Sabia que existia um circuito muito parecido. É uma pista de 200 metros, então não é uma pista pequena, né? O velódromo, o nosso projeto é para uma pista de 250 metros, que depois pode trazer Pan-Americano, essas provas maiores, o Campeonato Brasileiro, aí tem que ter uma edição mínima. Então já não seria utilizado só para o ciclismo, né? Também seria utilizado para a turma de patinação. Você teria um ponto, né, para fazer esse tipo de treinamento, né? Vamos lá, Fernanda. Vamos falar agora um pouco da sua parte da nutrição, né? A Fernanda é nutricionista. E vamos lá, o cara que vai começar a patinação, o que tu indica, tipo de alimentação? Ele come o que está comendo e vai patinar? Que tipo de refeição você orientaria? Para o cara, vou patinar domingo, por exemplo. Comprei meu patins hoje, vou pedalar domingo. O que você orientaria? Alguma orientação para alimentação, eu quero poder chegar lá domingo e patinar legal, não passar mal, não ter algum tipo de desconforto. Sim. Então, como acaba entrando assim, no geral, né, uma prática de atividade física, então antes de fazer um exercício físico, sempre bom se alimentar, não se alimentar muito em cima da prática de exercício físico, para a gente não ficar com o estômago cheio ainda, cerca de uns 30, 40 minutos. E aí a pessoa, ela sempre, o objetivo é optar por opções mais saudáveis, comer frutas, pães, a gente pode optar pelos integrais também, ovo, coisa assim simples, não precisa sair muito do habitual, mas aí a gente evita gordura, evita não comer nada também, né? Até porque é uma atividade que exige um pouco da gente, exige bastante, na verdade, exige bastante, ficar de pé e tudo, não cair. E aí a gente fica nessa área mesmo, assim, sempre optando pelas coisas mais naturais, mais saudáveis, não precisa fugir muito, não tem muito para onde fugir, é tranquilo. Tem um grupo de ciclismo que eu participo que chama-se Pedal e Birita. Então imagina se formar o patins e birita. Tomar cerveja e patinando. Essa é uma maravilha, aí, né? Cai. Nossa senhora. Bom, de bike eles garantem os caras, meu. Os caras saem pedalando lá, dá 40 km, tomam 2 coolers de cerveja e vai e volta. Imagina patinando. Ia ser uma maravilha, rapaz, que o pessoal do Pedal e Birita patinando ia ser muito bacana. Muito bom, então, pessoal, alimentação, o cara comer aquilo que está acostumado, não se exaltar, até mesmo porque vai fazer uma atividade física, né? Fazer uma alimentação mais leve, tá? Não vai comer uma feijoada e fazer uma patinação, né? Que realmente vai acabar passando mal. Não sei que você esteja acostumado a fazer comer uma feijoada e patinar, né? Bom, seu amigo Enzo, vamos falar um pouco sobre seu currículo esportivo. Vamos falar sobre suas últimas conquistas, últimas competições. Estou vendo aqui que você e a Fernanda representam a seleção brasileira também de patinação, né? Sim. Fala um pouquinho sobre essas últimas provas que você participou. Então, mês passado, na verdade, mês antepassado, eu estive na Colômbia com um treinamento extremamente intensivo, já que a Colômbia é uma potência mundial na patinação de velocidade. Eu fiquei um mês lá treinando, assim, bem intensamente,
E eu tive até mesmo competições por lá, que tinham sido, que sim, tinham essas competições, e aí a nossa treinadora levou a gente lá por incentivo e também para ver como é que a gente estava, até porque ela queria testar como é que a gente estava, depois de tanto tempo que a gente estava treinando. E a gente foi competir, assim, é uma competição extremamente difícil porque lá eles têm mais equipes e mais pessoas nessas equipes, então acaba que o que a gente tem aqui de pessoas fica, assim, extremamente menor, assim, é bem pequeno comparado lá fora. Porém, a gente foi competir e eu na época estava competindo como júnior, mas acabava que eu corria como sênior também, porque incentivo também. E eu corri essas provas tanto a rápida, que era uma volta e era meta contra meta, então tipo, tinha eu de um lado e outra pessoa do outro. A gente correu 200 metros, os 200 metros, e acabou que eu, antes da semifinal, eu tinha ficado um pouquinho para trás em relação ao meu adversário, então acabou que eu não me qualifiquei. Porém, foi uma prova que eu também estava correndo contra uma categoria acima, então tinha suas complicações. Mas a outra, que tinha sido a de fundo, que fundo na patinação são provas longas, eu corri uma excelente prova. Tinha muita gente na nossa bateria, então saiu muitas pessoas juntas. E acabou que, assim, de pouco em pouco eu fui eliminando muitos atletas que também estavam ali quase já sendo eliminados tanto quanto eu. E aí eu fui eliminando e até um determinado ponto que meu corpo cansou, eu acabei ficando e fui eliminado também. Mas essas foram as minhas últimas provas. Vai ter uma prova agora que vai ser o que vai ranquear, né? Vai definir aí a próxima seleção. Que vai ser agora, falta um mês aproximadamente, vai ser em outubro agora. E vai ser a prova de ranqueamento que eu vou participar e eu estou agora até em treinamento para ela, porque tem muitos desafios aí que eu preciso cumprir e estou com boas expectativas também. Você pode observar que a Colômbia, não só no ciclismo, como na patinação, os caras são fera, né? Você vê que hoje, Tour de France, né? Os colombianos lá estão dominando tudo, né? E não só no ciclismo, né? Também como na patinação, né? O Enzo teve o privilégio de poder treinar lá, né, Enzo? Fernanda, fala um pouquinho agora sobre suas últimas conquistas. Vocês representam a seleção brasileira qual a modalidade de patinação? Isso, nós dois somos da seleção brasileira de patinação de velocidade. Eu sou seleção brasileira desde 2012, estou sempre aí participando de sul-americano, de campeonatos mundiais, né? Não cheguei a participar da classificatória para o Pan-Americano, eu estava com rolo de faculdade, estava com problema no joelho, não consegui participar. Mas, atualmente, questão de título brasileiro, eu me mantenho a mulher mais rápida do Brasil. Esse ano passado, eu também fui. E eu também estou junto com o Enzo, a gente está nesse trabalho para o campeonato agora brasileiro, a última etapa, para a gente ver se consegue a vaga no campeonato sul-americano que vai ser no Equador. E a gente está em grande preparação para esse momento. Então estou aqui ao vivo com a patinadora mais rápida do Brasil. Mais rápida do Brasil. Eu devia ter me dito que colocasse no fly isso, né? Ninguém me falou. chamar mais atenção. Não, já chamou, né? Que seria aqui os Estados Unidos, pela primeira vez, está assistindo mais programas do que o Brasil. É engraçado, brasileiro, mas enfim. Mas o pessoal até pergunta, mas já para esse povo que assiste lá fora, né? São brasileiros mesmo, ficam sabendo, né, que tem um programa. E nós falamos direto de Brasília, né? Então, Brasília é a capital do esporte, né? Tem todas as modalidades. O cara consegue até surfar em Brasília e não tem mar. Então, eles ficam atentos para saber as novidades. Vamos lá, me fala, Fernanda, sobre as categorias, né? O Enzo falou um pouco de categorias. Como que é classificado as categorias? São por idades, por qualificação técnica? Como que funciona isso? A gente divide por idade. A nossa menor categoria começa aos 8 anos e aí vai aumentando de 2 em 2 anos. Então, temos categoria até 8 anos
e de 8 a 10, 10 a 12, e aí vai aumentando de 2 em 2 anos. Chega nos 15 anos, dos 15 aos 18, a gente entra na categoria júnior, e dos 18 em diante, aí não tem limite, assim, porque a pessoa de 40 anos ela pode correr, que é a principal, a categoria elite. Júnior e a categoria principal são as categorias principais que correm internacionalmente, em categoria mundial, pan-americano, sul-americano, essa idade, né? E é dividido em feminino e masculino. E também temos as categorias dos mais velhos. A gente tem categoria Master 40, 50, 60. Atualmente, a gente tem patinador da categoria Master 70 e 80. A gente tem patinador com mais de 70 e 80 anos. Cara, 70 anos, um cara patinando, velho. Para andar de bicicleta, eu achei assim, difícil, imagina patinando com 70 anos, né? Outra coisa que eu queria também saber. Essa parte das categorias, igual tu falou. Então, ela começa com 2 em 2 anos. Aí depois 15, júnior até 18 anos. Até 18. Aí depois disso é o cara que se vira. Aí, acima dos 40 anos, só que o cara entraria. A master da patinação seria acima de 40 anos. Não, a gente tem a Master 30 também. Mas aí, nesse momento, muitos dos patinadores eles costumam continuar patinando na categoria principal, assim, não difere tanto. Mas a gente tem sim, Master 30, que acontece que o pessoal iniciante que está começando e quer competir, eles utilizam mais essa categoria do que o pessoal que está há um tempo e acabou envelhecendo. O pessoal aí continua na batalha aí, junto com os mais novos. Vou te ensinar uma coisa, atleta não envelhece. Atleta a gente fica master. Entendeu? Não, aprendendo já. Atleta, a gente fica massa. Quando a gente fica velho, é complicado, vai chamar confusão. Até mesmo que nós já criaram a categoria, Master, né? Eu falo 40 anos, então já. Mas daqui um ano e pouco já posso correr o Master, né? Bom que eu não pego nenhum de vocês, né? Pra competir, né? Mas tô brincando. Bom, mandar um abraço também pro nosso amigo Rafael Velasquez. Ele também Ele tá na nossa equipe. Ciclista, patinador. Ele fala que patina, o Rafael. Não sei se anda alguma coisa, não. Eu tiro umas fotinhas lá também, mas devia ter chamado ele pra vir aqui também, né? Eu queria falar, está acabando o programa, faltam 5 minutos, é rápido, né? Eu falo assim, pessoal, o programa durou 1 hora, só que tanta informação, tanta pergunta, quando tu vê, está acabando o programa. Vou aproveitar aqui, fazer um agradecimento aos patrocinadores, Brasal Refrigerantes, Coca-Cola, que patrocina o programa do Japa, Supermercado Veneza, lá do Guaraú, nosso amigo Michel, lá do Calangos, que ajudou no pelotão do Japa, tá? Domingo agora tem o Bora de Bike, tá, pessoal? Então, nós estaremos presentes lá também no Bora de Bike, domingo, sai em frente ao Palácio do Buriti, dá uma voltinha ali pequenininha, bacana, então nós vamos lá prestigiar esse evento. E domingo também agora, lá em Cáceres, Mato Grosso, a primeira Pai da Lando, falei com um amigo Raí, falei hoje com o telefone por ele, eu mando um abraço lá, tem a Pai da Lando, domingo em Cáceres, é um pedal beneficente lá, vários patrocinadores, praticamente a cidade inteira patrocinou o evento, terá uma competição lá também de ciclismo, e Cáceres é minha cidade, natural de Mato Grosso. Então, um grande abraço para esse pessoal. Nós estaremos também em Colíder, tá, em novembro, tá, salvo engano, dia 23 de novembro. Estaremos lá com uma palestra de Bike Fit, Body Fit, tá, com o nosso amigo Rômulo Vaz, da Brasília Físio. Um grande abraço ao nosso amigo Capelari, lá de Colíder, Mato Grosso. Bom, pessoal, falta 5 minutos. Enzo, eu queria que você falasse o que o ciclismo te melhorou na patinação. Olha, o ciclismo ele me deu uma resistência extremamente boa, porque na patinação, especialmente para as provas longas, que são a minha especialidade, eu preciso ter uma resistência muito forte, porque o ritmo ele é muito movimentado, então às vezes você vai estar junto com o pelotão, ele vai estar indo lento, às vezes do nada alguém ataca e aí eleva a velocidade do grupo todo, o pelotão todo. Então eu sempre tenho que estar preparado e resistente o suficiente para cobrir esses ataques, ou até mesmo para eu atacar. Então eu sempre tenho que estar no pico, independentemente do tempo que eu estive nessa prova. E a bike me deu uma resistência do caramba. É muito parecido com o do ciclismo, tem também esses ataques, né, retomada de velocidade, né, os tiros, né? E só que aproveita isso, porque na sua idade é fácil manter o pico. Daqui a pouco vem, meu filho, aí já chega, aí vê só, né? Aí o pico, rapaz, quando o pessoal fala assim, não, quando fizer 30 anos tu vai ver só. Eu falei, mas ver o quê, rapaz? Fazer 30 anos, vou continuar minha copa. Pai fez 30 anos, é dito feito. já não consegue mais manter em alta não, já começa a sentir um pouquinho, né?
Fernanda, os dois são ciclistas e patinadores, Fernanda. O que mudou? O que o ciclismo te melhorou para a patinação? Assim, questão na parte cardiorrespiratória, né? Ele vem assim para auxiliar muito e a gente consegue fazer uma carga de treino muito maior, um tempo, né? A gente passa muito tempo pedalando. Na patinação a gente não faz isso necessariamente. A nossa maior prova são os 42 quilômetros, né? Então para a gente não interessa tanto. E no pedal a gente consegue melhorar mais essa parte respiratória, cardíaca e propriamente muscular. A gente acaba mexendo músculos parecidos, né? Tudo mexendo só as pernas. A patinação também é desse jeito. E aí agrega bastante a gente. Depois vamos marcar um pedalzinho com vocês. Agora já o nosso amigo Dr. Rômulo Vaz, lá da Brasília Físio, fez o body fit. Depois que eu fui atropelado, eu consegui dar uma alinhadinha lá para voltar a pedalar. Eu não estava conseguindo, não, rapaz. Dava 40, 50 quilômetros, já não tinha acordo. Agora consegui até voltar já aos pelotões lá do pelotão do Japa no Parque da Cidade. Começou de novo aos treinos, voltar ao normal, porque eu estou conseguindo voltar a andar nos pelotões, que nem estava conseguindo. A idade chega, filho. Ainda mais depois que a gente começa a se quebrar, não recupera tão bem. Né? Enzo, vamos para as suas considerações finais. Eu acho que a patinação, especificamente a de velocidade, é um esporte aberto para todos. Todos devem se testar. É um esporte assim que eu, por exemplo, eu me encontrei nesse esporte, tanto é que eu estou aí faz anos nessa luta. E é um esporte que eu digo assim, todo mundo pode passar um dia por ele, porque assim, é uma experiência que você não encontra em qualquer lugar. Além de ser um esporte de alta performance, é um esporte muito bom, as pessoas com quem você está, a equipe, por exemplo, a minha equipe, ela faz esse esporte também ser muito massa, porque você está ao redor de pessoas legais, você está assim, com uma convivência boa, sabe? Você patina e você se sente bem, tem pessoas ali te motivando. Então, é um esporte que eu digo que todos deveriam testar, porque é incrível, sério, é uma sensação maravilhosa todos os dias. Isso aí, nosso amigo Enzo. Agora vamos para as nossas considerações finais. Fernanda. E aí, galera, então vamos patinar, todas as idades podem começar, vamos colocar isso como prática esportiva, como opção de prática esportiva. A gente dá aula aqui no Parque da Cidade, Equipe Jaguar, nosso Instagram, @equipejaguar, é só procurar, tem o site também. E aí a gente dá aula para quem não sabe nada e quer começar a aprender, que tem muito medo, a gente está lá, a gente ajuda. É uma opção de esporte, é muito divertido e é muito apaixonante, é gratificante demais a sensação. Tem algum contato, algum telefone para entrar, falar com vocês? Não, Sim. Só pelo site? Não, tem um telefone de contato, é 98282-0264. Aí, com esse telefone direto, a gente consegue estar entrando em contato. Por exemplo, existe uma aula experimental? Tipo, qual que seria o investimento? Existe, não, assim, a gente tem sim, a pessoa ela pode, mas assim, com os próprios equipamentos, ela vai lá, pode ter uma aula experimental e depois ela decide se ela quer continuar ou não. Assim, temos uma aula. Muito bem, Fernanda. Então, gratidão pela audiência, todos os países. Gratidão à presença do nosso amigo Enzo, nossa amiga Fernanda, a brasileira mais rápida em cima de um patins no Brasil. Que legal isso, tá? Então, pessoal, um grande abraço a todos. Salve, salve. Até a próxima sexta-feira. Supermercado Goianão, o melhor da região. Tua economia